Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nem comecei a falar, já estou cansada. Porque é muito bom adorar ao Senhor. É muito bom louvar ao Senhor, é muito bom estar na casa do Senhor. E no mês de maio, como nós temos iniciado desde o começo do ano, nós temos uma temática central por um mês. E para o mês de maio, qual é a temática? Qual é a temática do mês de maio? Uma igreja que... Então, hoje nós vamos falar de família, gente. Mais especial ainda, nós vamos falar sobre casamento. E para começar a falar sobre isso, eu tenho que começar a apresentar a minha família, né, gente? Não tem como. Para quem não sabe, eu sou a Carol, esposa do Diego, aquele branquinho maravilhoso, lindo ali, sentado no canto guitarrista, que hoje completa 5 anos e um mêsinho de casado. Parabéns para nós, amor. E eu queria conhecer, assim, mais ou menos, quem é que ainda não faz parte desse grupo maravilhoso da galera que é casada. Se você ainda não é casado, eu queria te pedir, com muita educação, para você rapidinho se colocar de pé, não é para te constranger, é só para eu ver mesmo. Você que não é casado, pode ficar de pé, gente. Que não é casado, está no relacionamento, mas não casou ainda, então fica de pé. Vamos lá. Solteiros, isso. Mas alguém aqui embaixo, tem pouca gente solteira, gente. Amém. Olha para o lado, vocês estão em pé, olha para um lado, olha para o outro. Vai que isso muda hoje, gente. Olha para um lado, olha para o outro. Amém. Então, vocês podem sentar. Fiquem ligados, porque nós vamos falar de casamento hoje, mas para vocês. Porque normalmente a gente fala muito sobre casamento, mas a gente fala muito para casados. E eu tenho muito isso no meu coração, de que nós precisamos começar a trabalhar o casamento, mas não de maneira corretiva, reparativa. Tipo assim, quebrou, a gente conserta. Não. A gente tem que começar a trabalhar o casamento de maneira preventiva. Ou seja, antes de dar ruim, a gente já instrui. Para não acontecer de dar errado. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sobre o casamento, principalmente para quem está solteiro. Mas você que é casado pode ficar tranquilo, que tem dicas maravilhosas dos céus para você, para sua casa, para sua família. Amém? Então, abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19. É um texto assim um pouquinho polêmico. Mas vocês podem ficar tranquilos, que a gente vai ser muito light no assunto abordado hoje. Então, Mateus, capítulo 19, nós vamos começar a ler do versículo 3. Quem achou diz amém? Amém. Então, vamos lá. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher e disse: por esta causa deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. E replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? E respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Vamos orar? Senhor, nós queremos louvar e exaltar o teu nome, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. O Senhor tem feito maravilhas nas nossas vidas e nas nossas famílias. E nós não temos palavras para te agradecer, Senhor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado. Pai, mais uma vez estamos diante da tua presença, Senhor, ansiosos e desejosos de aprender mais do Senhor e daquilo que o Senhor quer nos instruir através da tua palavra.
Por isso eu clamo para que nessa noite os nossos corações estejam abertos e aptos para receber aquilo que o Senhor quer nos instruir e nos ensinar nesta noite. Que todo pensamento, Senhor, esteja cativo em obediência à Tua palavra. Que os ouvidos estejam atentos, que os olhos estejam abertos e que o nosso coração esteja apto a receber tudo aquilo que queres nos ensinar nesta noite. Fala, Senhor, porque os teus servos estão prontos para ouvir. E faz o teu querer neste lugar, não só aqui, mas também nas nossas casas e nas nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. A parte assim que mais me chamou a atenção nesse capítulo, de tudo que a gente leu, foi o finalzinho do versículo 8, que diz assim: que no princípio não era assim, não era dessa maneira, não era dessa forma. Normalmente a gente pensa muito em casamento depois da queda, depois que o homem caiu, depois que o homem pecou. Mas o casamento, ele já existia antes da queda do homem. O casamento foi um plano de Deus que foi planejado e instituído por Deus antes da queda do homem. E a Juliane já muito bem introduziu basicamente o que a gente vai falar hoje. Então, qual era o plano original de Deus? Qual era o propósito inicial que Deus tinha antes de nós nos tornarmos essas pessoas que somos falhas e pecadores? Então, qual era o plano original de Deus? Que Jesus diz aqui que não era bem assim. Antes, não era assim. Então, como é que era? Nós vamos descobrir isso. Então, deixa a barcadinha aqui em Mateus 19. Vamos voar lá rapidinho para Gênesis, capítulo 2. Antes do capítulo 2, vamos ler o capítulo 1, versículo 26. Só está um pouquinho acima. Então, Gênesis 1, versículo 26 ao 31. E diz assim: depois de ter feito tudo, todas as espécies, os céus, a terra, o firmamento, os astros, tudo, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E criou Deus, pois o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes, que se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores que dá fruto, que dê semente, isso vos será por mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será por mantimento. E assim se fez. E viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então, o Senhor, Ele planejou o homem e a mulher junto com a criação do mundo. E para quê? Para quê que Deus ansiou criar o homem e a mulher? Foi justamente pelo motivo do qual Juliana introduziu o nosso culto aqui hoje. Deus queria uma família. Deus queria filhos à sua imagem e semelhança. Ele queria homens e mulheres com a sua natureza e com a sua vida. Deus queria ter uma grande família que expressasse na terra a sua glória e a sua autoridade. Tem dúvidas sobre isso? Não tem problema. A gente confere porque a palavra, ela nos afirma todas as coisas. Em Malaquias 2, se não quiser abrir não tem problema, mas se quiser é bom. Malaquias 2, versículo 15 diz: não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Porque ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Isso ele se referindo ao homem e à mulher. Então, o plano original de Deus, antes mesmo do casamento, foi criar o homem e a mulher, para que ele tivesse um povo, para que ele tivesse filhos, para que ele tivesse uma família.
Deus queria essa família de filhos, a sua imagem e semelhança. Ele queria uma grande família, ele queria filhos que pudessem representar e expressar a glória e a autoridade e a magnificência de Deus nesta terra. Então o plano original de Deus para a família é que a família expresse ou represente a glória, a magnificência, o amor, a bondade e a autoridade de Deus sobre a terra. Mas, infelizmente, a gente foi lá e estragou tudo. O homem foi tentado, o homem caiu, o homem se deixou levar pela tentação e corrompeu o plano original do Senhor Jesus para a família. Mas o Senhor Deus, Ele é soberano. O Senhor Deus, Ele é poderoso. E a sua palavra, ela jamais vai deixar de se cumprir. Então o Senhor foi lá e fez um outro plano, em anexo do plano original, para que Ele pudesse retomar aquilo que um dia Ele desejou para nós como seus filhos. Em Gênesis 5, vira mais umas paginazinhas aí, se você ainda está em Gênesis comigo. No versículo 3, eu lendo isso me chamou muita atenção. Porque quando o Senhor nos formou, a palavra nos diz que Ele nos formou a sua imagem e semelhança. Mas aqui em Gênesis 5:3, quando nós começamos a ver a descendência de Adão depois da queda, nós vemos que diz assim, que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, a partir da queda, todos os filhos não eram mais a imagem e semelhança de Deus. Então, a gente, assim, que olha para o outro e pensa assim, nossa, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Naturalmente, nós não somos. Naturalmente, nós somos a imagem e semelhança de Adão. Mas quando nós nos permitimos nascer de novo e sermos moldados, sermos transformados pelo Senhor, aí sim, nós começamos a nos tornar novamente a imagem e semelhança de Deus. E o que eu acho interessante é que, se o homem não tivesse caído, não tivesse pecado, e lá no Éden tivesse tido filhos, esses filhos seriam a imagem e semelhança de quem? De Deus. Então imagina, um homem e uma mulher santos, íntegros, perfeitos, em nada deficientes, incorruptíveis, tendo filhos e filhos e filhos, santos, perfeitos, em nada deficientes e íntegros, a imagem e semelhança do Altíssimo, se multiplicando sobre a terra. Nós teríamos um verdadeiro céu na terra, de homens e mulheres e filhos e filhos e filhos e filhos, a imagem e semelhança do Altíssimo. Olha que coisa incrível. Mas com a queda, o homem e a mulher começaram a ter filhos à sua própria imagem, à sua própria semelhança, caída, pecaminosa e corruptível. E com isso todos nós fomos condenados a essa natureza, caída, pecaminosa e corruptível. E isso chega até nós. Isso chega até os nossos filhos, netos, bisnetos. Chegou aos nossos pais, chegou a nós. E eu tenho percebido, e a gente conversa muito sobre isso, eu e Diego, que um homem e uma mulher doentes geram um relacionamento doente. E que pais doentes geram filhos doentes. Então, vai se passando geração em geração de pais doentes com filhos doentes e pais doentes com filhos doentes, e o mundo vai se tornando pior do que ele já é hoje. Então nós precisamos, como igreja, entender o plano original de Deus e retornar para que a partir de nós essa maldição seja quebrada e de nós possam vir filhos à imagem e semelhança do Altíssimo.
Filhos íntegros, perfeitos e em nada deficientes, que irão cumprir um propósito, que irão cumprir um chamado e conduzir milhões e milhares aos pés de Jesus. E é por isso que você que está solteiro, principalmente, precisa entender que o casamento não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com a sua vontade, com o seu querer, e muito menos com o sexo. O casamento é a expressão da vontade de Deus na terra. O casamento é a maneira como o Senhor irá gerar em nós filhos à sua imagem e semelhança. Então, quando nós decidimos nos casar, nós precisamos entender que o casamento não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com o que eu quero, com o que eu penso, com o que eu acho, mas tem a ver em cumprir um propósito, um plano inicial que Deus um dia escreveu para nós como os filhos dele. Amém? Você está entendendo? Então vamos continuar. E Adão gerou filhos à sua imagem caída e inútil ao plano original de Deus. Mas e agora? Como nós fazemos para retornar a esse plano original? Deus, Ele criou uma maneira de formar um tipo diferente de homem, através do novo nascimento, que vem da água e do Espírito. O nascimento através de Jesus Cristo, quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas e permitimos que Ele conduza o nosso viver. Então, a partir do momento que eu decido ser discípulo de Jesus, que eu decido negar a mim mesmo, que eu decido tomar a minha cruz e seguir, eu entendo que a partir desse momento eu me torno uma pessoa diferente daquilo que eu era. Nesse momento eu tiro de mim, eu removo de mim o velho homem e me visto do homem incorruptível. Esse novo homem. E nesse momento eu entendo que as coisas velhas elas já passaram e que tudo se faz novo. E você que já é casado, que pode estar pensando assim: meu Deus do céu, o que será de mim? Eu quero te dizer que o Senhor, Ele é especialista em fazer as coisas voltarem para o seu devido lugar. E se por algum motivo o seu casamento está meio assim, se chocando, meio atribulado, retorne ao plano original de Deus para vocês. Retorne ao plano original de Deus para a casa de vocês, para a família de vocês. Se coloque na posição e permita que esse velho homem seja arrancado de você e se revista do novo homem incorruptível. Deixa as coisas velhas para trás. Aprenda a fazer tudo novo e de novo. Nós estudamos ontem aqui no curso Mulher Única, já fica deixa porque as próximas turmas abrem em agosto. Nós estudamos sobre crise da fusão, que é justamente esse momento onde um homem que tem uma cabeça, uma ideia, um plano, uma maneira de pensar, uma maneira de agir, uma criação, se junta a uma mulher que tem uma maneira diferente de pensar, uma maneira diferente de agir, uma maneira diferente de fazer as coisas. Eles se juntam e é engraçado que cada um pensa assim: eu vou casar, eu vou ter a minha casa. Aí o homem pensa assim: eu vou casar, eu vou ter a minha casa. Aí eles entram debaixo do mesmo teto e a gente vê que não é a minha casa, é a nossa casa. Ele vai ter o jeito dele de fazer as coisas, você vai ter o seu jeito de fazer as coisas. Vocês vão ter que aprender a lidar com isso. Tem coisa que para você não vai ter utilidade nenhuma, que nem um videogame, mas para ele tem utilidade, gente. Assim como para ele tem muitas coisas que não tem utilidade nenhuma em mim, para mim, mas para mim é essencial. E a gente vai aprender a lidar com isso. A gente vai aprender a fazer isso dar certo. Como? Quando a gente entende que o casamento não é sobre a gente. Não é sobre o que a gente quer. Não é sobre o que a gente pensa. Não é sobre o que a gente acha. Mas é sobre o que Deus quer e sobre aquilo que Ele pretende fazer em nós e através de nós. Então, em Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 11. Diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lascívia, o desejo maligno, a avareza, a idolatria.
Pois destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, em outro tempo, quando vocês viviam nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz pelo pleno conhecimento, segundo a imagem que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circunciso, nem incircunciso, nem bárbaro, nem cito, nem escravo, nem livre, porém Cristo é tudo em todos. Então agora a gente começa a mensagem. Até agora foi só aquecimento. Cristo deve ser tudo em todos. E a partir do momento que eu permito que Jesus habite em mim, que eu retiro esse velho homem, me visto desse novo homem, eu entendo que o meu viver aqui não é mais meu. Eu estou aqui por um motivo. Eu estou aqui por um propósito. Eu estou aqui para cumprir uma missão. Aí a gente pega 2 jovens adolescentes, nem tão adolescentes, mas 2 jovens, um com a cabeça, outro com a cabeça, os 2 perdidos nos propósitos deles, não sabe o que vai ser da vida, não sabe o que Deus quer, não sabe o que Deus vai fazer. Aí eles decidem namorar e casar. O que vocês acham que vai acontecer, gente? Quem é casado aí? O que vocês acham que vai acontecer, gente? Com esses 2 jovens perdidos na vida, assim, não sabem nem para onde estão indo. Se juntam, se casam, vão ter muitos atritos, muitos problemas, e provavelmente vão acabar se divorciando. E se você parar para analisar, os maiores índices de divórcio são com casais que se casaram de maneira despreparada. Não para conhecer o outro. Não para conversar com o outro. E eu quero desconstruir uma ideia que nós temos, assim, de maneira muito forte, principalmente dentro da igreja. Lembra que eu pedi para você segurar lá em Mateus 19? Então, vamos voltar para lá. E vamos continuar a partir do versículo 10. E diz assim, e Jesus continuando aquela fala que a gente leu lá no início, tá? Disseram-lhe então os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Eles falaram assim: olha Deus, se para eu casar eu tenho que fazer tudo isso, não vale a pena. Vou casar para quê? E Jesus diz assim: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino de Deus. E aqui ele cita mais ou menos o nazireado. Quem é apto para admitir ou para entender esse conceito, que admita ou que entenda. Às vezes a gente acha que o casamento é uma coisa obrigatória. Assim como nascer, morrer, respirar, se alimentar. Tem gente que acha que o casamento é uma coisa obrigatória. Faz parte da vida de todo mundo nasceu para casar. E isso é uma grande mentira. Isso não é verdade. O casamento é um dom. O casamento é um dom. Um casamento é um dom que o Espírito Santo, que Deus concede a cada um de nós. E nós vamos escolher a maneira como nós vamos viver ou não. Mas o Senhor, como eu sempre digo, tem um caderninho muito lindo, escrito lá no céu, com todos os planos, os projetos, com todos os sonhos que Ele sonhou a meu e a seu respeito antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe. E dentro dos planos dele, Ele sabe se o casamento se encaixa ou não. Nós temos tantas pessoas que vivem o seu chamado e os seus projetos de maneira assim, tão eficaz, mas que se fossem casados não poderiam executá-lo.
Assim como nós temos pessoas, casais, que executam o seu chamado com tanto ímpeto, porque eles foram chamados para executar juntos o seu chamado. Então, a primeira dica para você que quer casar é entender que o casamento, primeiro, ele não é uma obrigação. Ele é um dom. E é um dom dado por Deus. E antes de você casar com alguém, hashtag fica a dica, pergunta para Deus se isso é para você ou não. Tenta entender de Deus qual é o seu propósito. Qual é a função e a missão que o Senhor te concedeu nesta terra? Porque se você está aqui para realizar alguma coisa. Você está aqui para revelar a glória de Deus aos homens de alguma maneira. Eu não sei, mas o Senhor sabe porque Ele tem planos a meu e a seu respeito. Então, antes de qualquer coisa, pergunte para Deus: Senhor, casar é para mim? Os planos que tu tem para mim incluem uma pessoa para estar ao meu lado até que a morte nos separe? Os sonhos que o Senhor tem para mim, eles podem se cumprir juntamente com uma pessoa? Então, o primeiro passo para você retomar o plano inicial de Deus é entender que o Senhor, Ele precisa estar presente na sua vida. Ele precisa estar vivendo em você. Ele precisa te transformar numa nova natureza. Ele precisa te transformar a um homem à imagem e semelhança de Deus. E sendo esse homem, a partir daquele momento, tudo que você vier a fazer, você vai fazer de acordo com o direcionamento de Deus. Então, em primeiro lugar, pergunte ao Senhor: Senhor, o casamento é para mim? É algo que o Senhor tem para mim? E eu lembro muito bem do Marcos e de Miriam, quando eles foram casar. Marcos e Miriam ficavam assim, só como amigos, de um lado para o outro. E a gente via assim, alguma coisa rolando ali. De repente, Miriam foi 2 anos para a África, gente. Não sei se... Quem lembra disso? Quem lembra disso? Miriam foi 2 anos para a África. E Marcos ficou aqui, ele estava fazendo teologia, terminando o curso dele, ele ficava aqui, atualizando a gente sobre Viviane, isso e aquilo. Ele aguardou 2 anos, isso que ele só amigo, gente, só amigo. Quando a mulher voltou, eles se casaram. Marcos assumiu um pastoreado lá em Itaguaí, agora está no Acre. Os dois vivendo um chamado deles, porque eles têm um propósito em Deus. Agora eu te pergunto, e se vivia em casa com um cara que está perdido na vida? Você acha que ela ia cumprir o propósito dela? E se Marcos casa com uma mulher que está totalmente perdida na vida, não sabe para onde vai, não sabe o que quer? Você acha que ele ia cumprir o propósito dele? Que ele ia revelar a glória de Deus aos homens? Não ia, gente. Não ia. Porque quando nós estamos com uma pessoa que não foi escolhida por Deus e que não está sintonizada no mesmo propósito de Deus, para revelar a glória de Deus, nós temos muitas dificuldades para caminhar. Mas o Senhor, Ele é perfeito. Se você está aí sentado, que é casado, pensando assim, meu Deus, me casei com uma pessoa perdida na vida. Não sei se tem jeito. Tem. Porque o Senhor é especialista em recomeços. E não há impossíveis para Ele nas suas promessas. E a família é projeto do Senhor. Então, nunca é tarde para você se despir do velho homem, se revestir do novo homem e se permitir revelar a glória de Deus nesta terra através da sua casa, da sua família e dos seus filhos. Nós nunca podemos nos esquecer que Deus é Espírito. E tudo aquilo que Ele faz também envolve uma parte espiritual, e o casamento é uma aliança espiritual. O casamento é uma união espiritual entre um homem e uma mulher para que a glória de Deus seja revelada nesta terra. Então o casamento não é sobre você, não é sobre o que você quer. Porque às vezes a gente escolhe alguém para ser feliz, para fazer a gente feliz, para satisfazer as nossas vontades, para satisfazer os nossos desejos. Mas o casamento não foi para isso. Não foi firmado para isso. O casamento foi projetado por Deus para construir uma grande família de filhos à sua imagem e semelhança, que vão revelar a glória de Deus sobre esta terra. Quando Paulo, lá em Efésios 5, vai falar sobre as funções do homem e da mulher,
Esposas, sujeitai-vos a vosso marido, assim como ao Senhor. Homens, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Ele vai falando, e no final ele fala assim, mas isso eu me refiro a Cristo e à igreja. Os nossos relacionamentos, eles são uma maneira da glória do Senhor ser revelada nessa terra. E o seu relacionamento para você que é casado? Ter revelado a glória do Senhor sobre esta terra? Você pode se considerar um referencial de Cristo e de sua noiva neste lugar? Sendo referência para os outros homens da aliança que foi firmada de Deus com a sua igreja, com a sua noiva? Como nós temos vivido os nossos dias? Porque a nossa casa pode ser um pedacinho do céu ou do inferno. A gente que escolhe. Nós vamos escolher a maneira como a nossa casa vai ser. Como os nossos filhos serão conduzidos, como o nosso casamento vai ser conduzido. Se vamos viver infelizes num relacionamento ou felizes e plenos num relacionamento conduzido por Deus. Nós temos a mania de tirar Deus dos nossos relacionamentos, botar Ele num cantinho e só recorrer quando as coisas estão difíceis demais. E eu queria te convidar hoje, você que está casado, a reformular tudo isso, a reconstruir tudo isso e a viver a plenitude daquilo que Deus quer para vocês. Nunca é tarde e não há nada que Deus não possa fazer. Se você já olha para esse homem e pensa assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo com ele, gente? Não foi com esse homem que eu casei? Se você olha para essa mulher e pensa assim, meu Deus, que mulher é essa? Eu não casei com isso. Nunca é tarde para o Senhor reacender a chama e o amor que havia no coração de vocês. Tudo depende do quanto você vai permitir que o Senhor entre e transforme a vida de vocês. A união do homem com a mulher é semelhante à união de Cristo com a igreja. Então procure em Deus o seu propósito, jovem. Procure em Deus o motivo pelo qual você existe. Para que você foi chamado? Para que você nasceu? Para que você está aqui? Qual é a sua identidade em Cristo Jesus? Todos vocês sabem? Qual é o seu propósito? Qual é a sua missão nessa terra? E quais são os planos que o Senhor tem a seu respeito? Se não sabe, antes de você pensar em começar a namorar, procure no Senhor isso. Porque na maioria das vezes a gente começa a se machucar, a gente começa a se frustrar. Porque nós entramos em relacionamentos achando que aquilo ia trazer felicidade para nós. Mas o vazio que há no seu coração e no meu coração, ele só pode ser preenchido quando Jesus entra e habita. Quando Ele faz morada, você se sente pleno, feliz, completo. E a partir da sua completude em Cristo Jesus, Ele vai direcionar uma pessoa para estar com você. O casamento não é uma maneira de consertar os erros. E, por favor, aos pais, eu falo isso com todo o meu coração. Não obriguem seus filhos a se casarem por um erro. Não direcionem seus filhos a se casarem por um erro. Erraram. Falharam. Mas Deus é um Deus de recomeço. Às vezes a gente joga a pessoa num relacionamento, num casamento, obrigado, para tentar reparar uma situação. E aí você só joga um abismo num outro abismo. E aquilo vai crescendo. E daquela família gera uma criança que nasce completamente doente, deficiente, porque pais doentes entraram num relacionamento. Deus, Ele pode restaurar todas as coisas. Então, jamais obrigue ou direcione seus filhos a se casarem como uma maneira de reparar um erro. E você também, jovem, não queira casar como uma maneira de reparar um erro ou de apagar um pecado. Porque a maioria dos jovens pensa assim, vou casar porque eu quero me relacionar sexualmente. Eu conto ou vocês contam, gente, que é casado? Eu vou falar e eu vou repetir, o casamento não se trata de sexo. O tratamento se trata de propósito. E se você acha que você vai entrar num relacionamento para satisfazer a sua vontade, você está muito errado. Está muito errado. Procure em Deus a cura para as suas feridas.
Procure em Deus o domínio próprio, procure em Deus a consciência do seu propósito e aquilo que Ele quer de você. Procure em Deus satisfazer essa ânsia por algumas coisas antes de entrar num relacionamento. E se você que é casado entrou num relacionamento desse jeito, tentando apagar um pecado, uma ânsia, alguma coisa que está dentro do seu coração, eu sei muito bem que você não conseguiu apagar, isso ainda está aí. Mas nunca é tarde para você retornar ao plano original de Deus para a sua vida. E procurar nele as respostas. Porque Deus, Ele é resposta. Deus, Ele é resposta. Ele é o Deus dessa terra. Ele é o Deus desse povo. Ele é o Senhor desta nação. Ele é. E em Deus nós temos resposta. Não se case achando que você vai tapear um pecado. Que você vai tirar da sua vida um peso que você carrega nas costas. Você não vai. Salvação e cura só existem em um lugar, que é aos pés de Jesus Cristo. Entenda isso. Você pode procurar em vários lugares. Você pode se casar, começar um namoro, um relacionamento, achando que aquele rapaz vai se tornar o pai que você não teve. Achando que essa menina vai te dar o carinho que a sua mãe não te deu. Achando que essa menina vai te dar a dedicação que você acha que a sua mãe não deu o suficiente. Você vai entrar no relacionamento achando que o seu marido vai fazer tudo aquilo que você quer, que você deseja. Você entra no relacionamento achando que a sua esposa vai te servir o tempo todo. O casamento não se trata de nós. O casamento se trata de propósito e daquilo que Deus quer para as nossas famílias. Eu estava conversando hoje com Lorena, na confraternização da equipe de louvor, e eu disse para ela: Lorena, eu oro pelos meus filhos, você ora pelos seus filhos? Os nossos filhos são as flechas que serão lançadas pelos céus para conduzir milhões e milhares aos pés do Senhor. Os nossos filhos serão homens e mulheres que conduzirão uma nação aos pés do Senhor. São eles que farão, através da ação do Espírito Santo, que todo joelho se dobre, que toda língua confesse que só o Senhor é Deus. Mas para isso acontecer, essa mudança precisa começar em nós. E a partir de nós. Então você que tem filho, se não ora, começa agora a orar por eles e a interceder por eles, porque eles irão revelar a glória de Deus sobre essa terra. Grandes coisas o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Mas nós precisamos aprender a deixar o Senhor Jesus ser soberano. Ele ser Deus sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Nós lemos aqui: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, que venha a nós o seu reino. Que venha mesmo, que venha o seu reino, Senhor, o seu senhorio, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos relacionamentos, sobre os nossos casamentos, para que a glória de Deus seja revelada sobre esta terra. Então você, jovem, solteiro, que ainda não se casou, você tem a oportunidade de fazer do seu casamento um pedaço do céu, começando do jeito certo, descobrindo o propósito que Deus tem para você, procurando uma pessoa que realmente se una ao propósito que Deus estabeleceu primeiro para a sua vida. Eu não acredito que haja uma pessoa perfeita nesse mundo. Eu acredito que há uma pessoa ideal, de acordo com os planos de Deus para as nossas vidas. E não importa, porque às vezes a gente se sente pressionado pelo tempo, né? Estou com 20, 25, 28, está solteiro, está solteira, já começa a se sentir assim pressionado. Mas eu quero te contar uma história muito legal para você nunca mais esquecer. Irmã Nadiná. Irmã Nadiná se casou, gente, para a honra e glória do Senhor Jesus, com 70 anos. Aguardou no Senhor. Esperou no Senhor, cumpriu os propósitos dela e está cumprindo os propósitos delas ainda hoje. Então você que está com 20, 25, 16, que está achando que ficou para titio, lembra da irmã Nadiná. Se ela esperou 70 anos, ainda tem bastante tempo para você. Eu vou orar para isso não, para não precisar demorar tanto. Mas tenha calma. Tenha calma. Mais vale aguardar no Senhor e viver a plenitude daquilo que Deus quer para nós do que chorar lágrimas amargas.
Porque quando a gente entra num relacionamento onde Deus não habita, a gente se fere, a gente se frustra, a gente chora. Feridas profundas se criam na alma. E é difícil depois você prosseguir. Ou é difícil depois você sair daquela situação. Por isso que a gente vê pessoas com 40 anos de casado se separando. 50 anos de casado se separando. Por quê? Porque decidiu viver naquela situação em prol dos filhos. Para que a sociedade não julgasse. Para que as pessoas não julgassem. Não case de qualquer maneira. Não case por impulso. Não case para satisfazer um desejo seu. Não case para cobrir um pecado, para esconder um pecado. Não case com uma pessoa que não é dos propósitos de Deus para você. Não case com uma pessoa que está perdida nessa vida, não sabe para onde vai, não sabe para onde vem. Não case, não case, não case, porque o nome do Senhor é para ser revelado através do casamento. E enquanto o casamento estiver sendo conduzido desse jeito, de maneira vergonhosa, o nome do Senhor está sendo envergonhado também. O nome do Senhor está sendo envergonhado porque as pessoas lá fora dizem que o casamento é uma instituição falida. Mas eu quero dizer para você que o casamento é um pedacinho do céu. Ele foi constituído lá no Éden, no seio do coração de Deus, no seio da criação, para revelar a glória dele aqui, para ser uma das sensações e uma das experiências mais maravilhosas que você pode ter na sua vida. Casar é incrível, é ótimo, é maravilhoso, mas no tempo certo e com a pessoa certa. No propósito certo e na direção de Deus. Grandes coisas estão por vir, creia nisso. Não se apresse, não corra, não ceda à pressão dos outros, não ceda à pressão da família. Ouça o que o Espírito Santo te diz, ouça as pessoas que o Espírito Santo usa para falar com você. Porque às vezes a gente vê um relacionamento que a gente olha assim, a gente chega para falar e a pessoa, não, Deus confirmou no meu coração. A todo mundo fala, o pastor orienta, o pastor direciona. As irmãs oram, intercedem, revela. Mas a pessoa cisma em continuar no erro. Depois se frustra e fala assim, Deus, por quê? Grandes coisas o Senhor tem para fazer. Mas se você ama o Senhor, se você é discípulo dele, se você quer viver o seu propósito nessa terra, você precisa de uma pessoa com propósito também. É só você olhar para o nosso pastor. Neriston e Julieta, eles têm um chamado de missões, se conheceram no campo missionário, fazendo missões, amando as pessoas. E Deus os chamou para o pastoreado. Se Julieta fosse uma mulher perdida na vida, você acha que o Neriston seria pastor? Se a Julieta fosse uma mulher perdida, sem saber para onde vai, sem saber o propósito, o direcionamento de Deus, você acha que ele conseguiria conduzir uma igreja desse tamanho? Se o Neriston fosse um homem perdido, você acha que a Julieta conseguiria cumprir o propósito de Deus nessa terra? Jamais. Jamais. A pessoa que está do seu lado precisa ser sua amiga, precisa ser sua motivadora, precisa ser sua intercessora e precisa compreender o propósito que Deus tem para você e para eles juntos. Deus tem grandes coisas para fazer, querido, nas nossas vidas, nas nossas casas. Você crê nisso? Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas e nas nossas casas. Você crê nisso? Então espera. Então confia e acredite que grandes coisas estão por vir. E eu quero orar por você, interceder por você, principalmente por você que está solteiro, para que você tenha a paciência de aguardar no Senhor e a sabedoria de escolher com cautela a pessoa que estará ao seu lado para viver os propósitos que Deus tem para você. Eu quero orar para você entender que grandes coisas virão através da tua vida, através dos teus filhos, através dos teus netos, dos teus bisnetos e através de você. Uma geração inteira pode ser conduzida aos pés do Senhor se você entender o seu propósito e aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Retorne ao plano inicial de Deus para a sua família. Se coloque de pé. E aí? Você quer viver
o propósito de Deus, o plano original dos céus para sua casa? Não quer? Quem quer? Quem quer viver o plano original de Deus para sua casa e para sua família? Quem quer revelar a glória do Senhor no seu casamento e nos seus relacionamentos? Quem quer que o nome do Senhor seja glorificado através da sua casa e do seu lar? Quem quer constituir um relacionamento para disseminar a imagem e semelhança de Deus sobre esta terra? Você quer? Então comece a orar ao Senhor, porque Ele está aqui, Ele te ouve. E grandes coisas Ele quer fazer através da sua vida, porque Ele é o Deus dessa terra, Ele é o Deus desse povo, Ele é o Senhor da nação, e não há nada impossível para Ele. E se você já casou, já teve seus filhos, nunca é tarde para entregá-los no altar do Senhor e começar a viver o seu propósito. Então ore, então clame, então entenda e reconheça: Senhor, eu comecei com o pé errado, não era para eu ter feito assim, mas eu sei que Tu és fiel e Tu pode me conduzir ao plano original que o Senhor tinha para mim. Ei, não importa o que aconteceu, não importa o quanto você se magoou, não importa as circunstâncias que te rodearam, Deus é um Deus especialista em botar cada coisa no lugar, e grandes coisas estão por vir na tua casa, na tua família. Jovem, grandes coisas estão por vir na sua família, no seu relacionamento, no seu casamento. Creia nisso. Hoje você não tem, mas você terá, em nome de Jesus, se esse for o plano de Deus para você. E se Ele te conceder esse dom, esteja preparado para revelar a glória de Deus onde quer que você vá. Porque é para isso que nós estamos aqui, para revelar a glória de Deus e conduzir milhões e milhares aos pés de Jesus.